Poucas pessoas param para pensar que as ações realizadas apenas 30 minutos após uma refeição podem, de forma sutil, mas significativa, influenciar a longevidade. Com o passar dos anos, a atenção geralmente se volta para a qualidade dos alimentos. Menos açúcar, mais fibras, controle de porções. No entanto, raramente se discute como nossos hábitos pós-refeição e o momento em que são praticados afetam a longevidade, às vezes de forma tão crucial quanto a própria escolha dos alimentos. Esses 30 minutos após comer representam uma janela de tempo criticamente importante. Se, sem saber, uma pessoa comete um dos 5 erros comuns nesse período, ela corre o risco de sobrecarregar seu sistema digestivo, atividade cardiovascular e saúde geral. Este material abordará 5 ações a serem evitadas nos 30 minutos seguintes à refeição, visando preservar a clareza mental, a força física e a energia vital na velhice. Não se trata de prescrições radicais ou manipulações médicas complexas, mas de ajustes simples no comportamento diário que ajudam o corpo a desempenhar suas funções naturais, assimilar nutrientes, manter o equilíbrio interno e se recuperar. Cada uma dessas mudanças pequenas, quase imperceptíveis, tem o potencial de proteger órgãos internos, otimizar processos metabólicos e até reduzir o risco de doenças crônicas ao longo do tempo. É possível que essa compreensão do que não fazer após comer seja um dos conselhos mais poderosos já ouvidos para alcançar a longevidade. Mesmo uma única dessas mudanças, implementada hoje, pode adicionar anos valiosos à vida. Erro número 1. Deitar-se imediatamente após comer. Um dos erros mais comuns, especialmente para idosos, é o hábito de deitar logo após uma refeição. À primeira vista, isso pode parecer inofensivo. O que seria mais natural do que querer descansar um pouco depois de um almoço ou jantar farto? No entanto, ao deitar ou reclinar-se nos primeiros 30 minutos após comer, a pessoa não relaxa o corpo, mas, ao contrário, dificulta seu trabalho. A digestão depende muito da gravidade. O alimento desce naturalmente pelo esôfago até o estômago e, depois, para o intestino. Se a pessoa se deita muito cedo, esse fluxo descendente é interrompido. Com a idade, os músculos responsáveis pelo movimento do alimento, especialmente o esfíncter esofágico inferior, podem enfraquecer. Deitado, o ácido estomacal retorna mais facilmente ao esôfago, causando a desagradável sensação de azia. Se já sentiu queimação no peito ou garganta após uma soneca ou lanche noturno, sabe o quão desconfortável e até perigoso isso pode ser. Com o tempo, o refluxo ácido crônico não só causa desconforto, mas também pode corroer o revestimento do esôfago, provocar inflamações e aumentar o risco de patologias mais graves. Além disso, com a digestão prejudicada, o corpo precisa de muito mais esforço para absorver nutrientes. A má absorção afeta o nível de energia, enfraquece a imunidade e até piora a saúde cerebral. Lembro-me do caso de Frank, um ex-caminhoneiro de cerca de 70 anos. Diariamente, após o almoço, ele se deitava na poltrona, alegando que era bom para as costas e lhe dava um descanso. No entanto, ele reclamava constantemente de irritação na garganta e fadiga crônica. Quando ele simplesmente começou a permanecer na posição vertical por pelo menos 30 minutos após as refeições, a situação mudou drasticamente. A queimação desapareceu, a energia voltou, e seu corpo parou de lutar contra si mesmo. Ele finalmente recebeu o apoio necessário. Isso não significa que se deve abrir mão do descanso. Pode-se ler, relaxar ou conversar, mas mantendo-se sentado. Deixe a gravidade ajudar o estômago a fazer seu trabalho de forma eficaz. Se o desejo de deitar surgir, é recomendado esperar no mínimo 30 minutos, ou melhor, 1 hora. Dê tempo suficiente ao corpo para iniciar a digestão antes de mudar de posição. Esse hábito simples pode parecer um detalhe insignificante, mas, com o tempo, ele define a diferença entre uma destruição silenciosa e uma recuperação lenta, mas constante. Apoiar a digestão não é apenas sobre a escolha dos alimentos, mas também sobre como cuidamos do corpo após comer. Quanto mais velho se fica, mais se deve respeitar esses sistemas internos invisíveis, mas incansavelmente trabalhando para a saúde. Erro número 2. Caminhada intensa ou atividade física logo após a refeição. Existe uma crença antiga e difundida de que uma caminhada logo após comer melhora a digestão. De fato, um movimento leve pode otimizar o fluxo sanguíneo e reduzir a sensação de lentidão. Contudo, é muito fácil cruzar uma linha tênue, especialmente se a idade já passou dos 60 anos e o corpo não se recupera na mesma velocidade. Uma caminhada rápida ou qualquer atividade física intensa logo após a refeição pode não ajudar, mas, ao contrário, prejudicar a digestão. A razão é a seguinte: após comer,
o corpo entra no estado parasimpático, conhecido como modo de descanso e digestão. Nesse momento, o fluxo sanguíneo é redirecionado para o estômago e intestinos para quebrar e absorver nutrientes de forma eficaz. Mas se a pessoa começa a se mover muito rápido, especialmente com alta intensidade, como caminhada rápida, subir escadas, corrida leve, o corpo precisa redirecionar o sangue do sistema digestivo para os músculos. Em outras palavras, estômago e membros começam a competir pelos mesmos recursos vitais. Esse cabo de guerra afeta negativamente ambos os processos. A digestão desacelera, podendo causar inchaço, espasmos e sensação de peso no abdômen. Ao mesmo tempo, os músculos trabalham menos eficientemente, pois o sistema de fornecimento de combustível é interrompido. Com a idade, isso se torna mais relevante, pois o sistema vascular perde elasticidade, o coração trabalha mais, e a resposta à insulina fica menos estável. São aspectos raramente considerados até causarem desconforto. As decisões tomadas após as refeições tendem a se acumular com o tempo. Conheço o caso de Carol, uma mulher de 68 anos que se orgulhava de sua atividade. Todas as noites, após o jantar, ela fazia uma caminhada rápida, acreditando sinceramente que isso ajudava a manter a boa forma física. Mas logo ela começou a notar que, em vez de vigor, sentia um cansaço crescente. Tinha tonturas, desconforto abdominal e não conseguia entender a causa de seu mal-estar. Quando ela passou a esperar 30 a 45 minutos antes de caminhar, tudo mudou. O nível de energia estabilizou, a digestão melhorou e a sensação de exaustão desapareceu. Isso, claro, não significa que se deve ficar imóvel como uma estátua após cada refeição. Pequenas atividades, como arrumar a louça, balançar-se levemente ao som de música ou uma caminhada lenta pela casa, são perfeitamente aceitáveis. O principal aqui é a suavidade e a fluidez dos movimentos. É importante mover-se em sintonia com o estado interno do corpo. Deve-se trabalhar com a digestão, não contra ela. Em caso de dúvida, basta ouvir as próprias sensações. A pessoa ainda se sente saciada. A respiração está calma? O coração está batendo mais rápido que o normal? A tensão ou o peso? Se o corpo sinaliza que ainda está pesado, pode ser um pedido, dê-me mais um tempo. Apenas esperando 30 minutos, pode-se influenciar significativamente como o corpo absorve nutrientes, regula o açúcar e armazena energia. Longevidade não é apenas mais movimento, é movimento no tempo e ritmo certos. Após a refeição, o corpo precisa de espaço para fazer seu trabalho. Quando se respeita esse processo, não se retarda o desenvolvimento, mas se avança com sabedoria. Erro número 3. Beber grandes quantidades de água fria logo após a refeição. É um hábito que muitos aprenderam desde a infância. Terminar de comer e imediatamente pegar um copo alto de água gelada. Essa ação parece refrescante, especialmente em dias quentes. No entanto, muitos não percebem que beber muita água fria logo após a refeição pode, imperceptivelmente, atrapalhar o processo digestivo. Com o tempo, isso afeta negativamente o nível de energia, a imunidade e até a saúde do coração. Ao beber água fria, o corpo experimenta uma queda brusca na temperatura interna. O estômago, já ocupado com a intensa digestão, é forçado a compensar essa redução súbita. Os vasos no trato digestivo se contraem, e a atividade enzimática diminui. Gorduras presentes nos alimentos, especialmente as de origem animal, começam a solidificar em temperaturas mais baixas, o que dificulta significativamente sua quebra e absorção. Isso significa que o corpo precisa trabalhar mais e por mais tempo para extrair os nutrientes necessários. Para um jovem com metabolismo forte, isso pode não ser um problema sério. Mas para idosos, com 60 a 70 anos ou mais, o sistema digestivo torna-se mais sensível com o tempo. Ele já não lida com as tarefas tão rápida ou eficientemente como antes. Quando a água fria interfere nesse processo, isso leva a um esvaziamento gástrico mais lento, inchaço abdominal acentuado e perda de nutrientes valiosos. Com o tempo, isso também pode prejudicar a capacidade do intestino de manter uma microbiota saudável, um dos pilares mais importantes do sistema imunológico na velhice. Lembro-me do caso de Sam, um ex-metalúrgico de 70 anos, que mantinha uma garrafa térmica com água gelada na mesa em cada refeição. Ele acreditava sinceramente que isso ajudava a manter-se hidratado, mas frequentemente sentia peso no estômago, às vezes tinha espasmos e ficava rapidamente cansado durante o dia. Quando ele mudou para a água em temperatura ambiente ou morna durante as refeições, tudo mudou. A digestão melhorou, sentiu leveza, e a energia perdida retornou. Para Sam,
Essa mudança não foi um sacrifício, mas um alívio tangível. O aspecto-chave aqui é a consciência de que a água em si não é uma ameaça. Pelo contrário, uma hidratação adequada após a refeição é de suma importância. Ela facilita o transporte de nutrientes e a passagem do bolo alimentar pelo intestino. O verdadeiro problema reside na temperatura e no volume do líquido consumido. A água gelada, bebida imediatamente após a refeição, cria uma tensão indesejada no sistema, que nesse momento exige máxima fluidez e harmonia. O consumo excessivo dessa água, especialmente com o estômago cheio, impõe um fardo adicional a um sistema digestivo já ativamente funcionando. Qual é a solução ideal? Recomenda-se ingerir líquidos lentamente, preferindo água em temperatura ambiente ou bebidas mornas. Infusões de ervas, como chá de camomila, gengibre ou hortelã, são particularmente benéficas após a refeição. Essas bebidas ajudam a relaxar o trato gastrointestinal, reduzindo gases e inchaço. Mesmo alguns pequenos goles de água morna com limão podem ter um efeito benéfico, estimulando suavemente o processo digestivo. Ajustes aparentemente insignificantes raramente viram manchetes, mas, ao longo de semanas e meses, eles formam um sistema interno mais harmonioso e produtivo, que resiste melhor a inflamações, garante a absorção completa de vitaminas e mantém o funcionamento ideal do sistema cardiovascular e cerebral. É importante lembrar, a forma como tratamos nossa digestão é um reflexo direto de como tratamos nosso corpo como um todo. Se apressamos o processo, o sobrecarregamos ou ignoramos seus sinais, inevitavelmente enfrentamos consequências negativas. No entanto, se o apoiamos, protegemos e fornecemos o necessário, o corpo responde com gratidão, manifestada não só na melhoria das funções digestivas, mas também num aumento significativo da qualidade de vida geral. Quarto erro comum: tomar banho de chuveiro ou banheira imediatamente após a refeição. Para muitos, especialmente na idade adulta, um banho quente após a refeição parece um momento de conforto, uma forma de relaxar o corpo cansado, aliviar dores nas articulações ou preparar-se para as tarefas do dia. No entanto, a maioria não percebe que tomar banho muito cedo após comer pode, sutilmente, mas significativamente, prejudicar a capacidade natural do corpo de digerir alimentos e absorver nutrientes vitais para a força e saúde. Veja o que acontece internamente. Após uma refeição, o sistema digestivo se torna um centro de comando. O sangue é ativamente direcionado para o estômago, fígado, pâncreas e intestinos, apoiando o complexo processo de quebra de alimentos, absorção de nutrientes e metabolismo da glicose. Mas assim que a pessoa mergulha em água morna ou quente, a pele começa a exigir ativamente um suprimento sanguíneo aumentado. O corpo, buscando regular a temperatura, redireciona uma parte significativa do fluxo sanguíneo para a superfície da pele. Isso significa que, no momento crítico em que o corpo mais precisa de sangue para uma digestão eficaz, seu volume nos órgãos correspondentes diminui. Essa redistribuição sanguínea pode parecer insignificante, mas para idosos, cujo sistema circulatório já não possui a mesma flexibilidade e eficiência, isso pode causar consequências negativas sutis, mas perceptíveis: distúrbios digestivos, náuseas e fadiga súbita. Com o tempo, a carga sistemática nos órgãos digestivos leva à redução da absorção de nutrientes e cria tensão adicional para o sistema cardiovascular. Muitas pessoas não associam seus problemas de saúde a esse hábito. No entanto, uma vez que a consciência chega, as mudanças podem ser verdadeiramente surpreendentes. Lembro-me da história de Ellen, uma ex-professora de 76 anos, que tinha o hábito de tomar banho logo após o jantar. Ela acreditava que isso contribuía para um sono mais profundo, mas acordava à noite com desconforto, azia e inchaço abdominal. Quando seu médico recomendou esperar 30 a 45 minutos após a refeição antes de tomar banho, a situação mudou drasticamente. Ela sentiu uma melhora significativa em seu bem-estar. O sono de Ellen tornou-se mais profundo e tranquilo, a digestão normalizou, e ela se sentiu muito mais confortável em seu próprio corpo. Isso não significa que se deve abandonar completamente o banho após as refeições. A questão-chave é o momento dessa rotina de higiene. É preciso dar ao corpo esses 30 minutos para que seus sistemas internos possam se concentrar totalmente na tarefa primordial, a digestão dos alimentos, antes de redirecionar recursos para outras funções. Na verdade, mesmo uma pequena pausa ajuda o corpo a manter o equilíbrio interno e evitar a desorientação que surge quando diferentes sistemas são ativados simultaneamente. Se a pessoa prefere relaxar após comer, deve escolher atividades que não desviem o fluxo sanguíneo dos órgãos centrais. Pode-se simplesmente sentar à janela, desfrutar de música calma ou ler algo tranquilizador. Essas ações trazem conforto e paz de espírito,
sem impedir os processos internos de recuperação que ocorrem no corpo nesse período. Um banho quente pode continuar sendo parte da rotina diária, mas que seja uma recompensa consciente, e não uma reação automática. É preciso permitir que o corpo complete a digestão e só então iniciar os procedimentos de higiene. Isso é uma manifestação de paciência, um pequeno, mas significativo, ato de respeito. Mais uma forma de cuidar dos sistemas internos que trabalham incansavelmente para o nosso bem-estar. Quinto erro comum: mergulhar na resolução de problemas ou no estresse logo após a refeição. As pessoas frequentemente ignoram o que acontece em suas mentes nos primeiros 30 minutos após comer. Alguém comeu, sente-se saciado, talvez levemente relaxado, e, sem pensar, pega o telefone, lê um e-mail preocupante, começa a revisar contas financeiras ou inicia uma conversa séria com entes queridos. No entanto, o que parece uma parte comum da vida diária pode, na verdade, ter um impacto poderoso na capacidade do corpo de descansar, se recuperar e se autoproteger com a idade. A questão é que a digestão não é apenas um processo fisiológico. Ela está intrinsecamente ligada ao funcionamento do sistema nervoso. Após uma refeição, o corpo deve estar em modo parasimpático, um estado conhecido como descanso e digestão. Mas assim que um fator estressante é adicionado, seja uma preocupação financeira, um conflito familiar ou até mesmo uma palavra cruzada que acelera o coração, o corpo ativa imediatamente o modo de luta ou fuga. Esse estresse provoca a liberação dos hormônios cortisol e adrenalina. Esses hormônios cumprem sua função direta. Eles suspendem os processos digestivos para liberar energia para a reação de sobrevivência. O resultado é um metabolismo mais lento, aumento de gases e inchaço abdominal, além de flutuações bruscas nos níveis de açúcar no sangue. Com o tempo, se situações estressantes se repetem após cada refeição, as consequências negativas se acumulam. O pâncreas fica sobrecarregado, o estômago perde a capacidade de absorver nutrientes eficazmente, e a imunidade enfraquece, pois o corpo é forçado a lidar com a digestão em meio a constantes turbulências emocionais. Lembro-me da história de Thomas, um homem de 80 anos que tinha o hábito de lidar com a correspondência diretamente na mesa de jantar. Contas, avisos médicos, cartas jurídicas tornaram-se parte integrante de sua rotina diária. Ele acreditava que isso contribuía para sua produtividade, mas logo começou a notar uma piora no bem-estar após as refeições. Seu nível de energia diminuía, e surgia desconforto no estômago. Especialistas médicos não conseguiam encontrar uma causa óbvia para seus males. Mas quando Thomas começou a comer sem distrações e se concedeu 30 minutos após a refeição antes de abrir a correspondência ou fazer ligações importantes, a situação mudou drasticamente. Ele não só passou a digerir melhor, mas também encontrou uma paz de espírito significativamente maior. O estado emocional de uma pessoa após a refeição influencia não apenas seu humor, mas também sua saúde física geral. Resolver problemas, discutir questões importantes, reagir a desafios, tudo isso é parte normal da vida, mas a escolha do momento para essas ações é crucial. É preciso conceder-se pelo menos 30 minutos, durante os quais a única tarefa será respirar calmamente, digerir e permanecer no momento presente. O mundo pode esperar. Sua saúde, não. Em vez de estimulação excessiva, suavidade. Em vez de decisões imediatas, presença consciente. Em vez de conflitos, silêncio interior. Esse espaço contribui não só para a digestão, mas também beneficia o coração, o cérebro e o equilíbrio mental geral. A longo prazo, esse estado de calma se transforma em uma das ferramentas mais poderosas para manter a saúde. As decisões tomadas após as refeições não precisam ser impecáveis. Elas apenas precisam ser conscientes. Pois é nesses minutos de tranquilidade, nessas pequenas decisões diárias, que reside a resposta para a questão de quanto tempo e com que qualidade uma pessoa viverá. Para concluir, gostaria de relembrar uma verdade simples, mas extremamente importante. Pequenas ações realizadas após cada refeição influenciam não apenas o bem-estar atual de uma pessoa, mas também moldam ativamente sua saúde a longo prazo. O que do exposto ficou mais profundamente gravado na memória? Quais dessas 5 hábitos, talvez, foram ignorados, sem que a pessoa sequer percebesse o potencial dano que causavam? Todos buscam viver mais, mas o desejo de viver com qualidade é ainda mais forte, com mente clara, corpo forte e profunda paz interior. A verdade é que, para alcançar isso, não são necessárias dietas complexas ou suplementos caros. Às vezes, tudo começa com decisões elementares. Não deitar imediatamente após comer, não se apressar com atividades intensas, não sobrecarregar o organismo com fatores excessivos. É fácil dizer, eu sempre fiz assim. No entanto,
A força da consciência reside em oferecer a oportunidade de tentar uma abordagem diferente, mais suave, mais razoável. Não há necessidade de mudar tudo de uma vez. Basta escolher um hábito, experimentá-lo após a próxima refeição. É preciso dar ao corpo esse tempo, esse espaço, esse suspiro de alívio que ele tanto anseia. Se a pessoa sentir alívio, deve continuar, pois a cada escolha imperceptível que apoia a digestão, a circulação sanguínea e o equilíbrio hormonal, simultaneamente se fortalecem as funções cerebrais, aumenta o nível de energia, melhora o sono e se prolonga a longevidade. É como uma mensagem silenciosa ao próprio corpo: eu ainda cuido de você. E esse simples ato de autorrespeito se acumula imperceptivelmente, mas traz resultados tangíveis. Uma pessoa que viveu muito tempo observou inúmeras tendências virem e irem. Mas a verdadeira sabedoria reside na capacidade de reconhecer o que é realmente eficaz e acreditar. Ações simples, realizadas regularmente, trazem mais anos de vida, mais energia e mais paz interior.